Olá, meu nome é Pedro Salomão Pitinini, cirurgião plástico e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A gente vai falar um pouco hoje sobre cirurgia de implante mamário, que é, junto com a lipoaspiração, a cirurgia mais realizada no mundo, e no Brasil não é diferente. Os implantes que nós utilizamos no Brasil são basicamente de gel silicone, e o revestimento pode ser ou de silicone, como nesse implante aqui, ou um poliuretano, que é uma espécie de espuma que tem uma vantagem de maior aderência aos tecidos da mama. Nos Estados Unidos e aqui no Brasil, em caso de reconstrução de mama, se usa também implantes que são revestidos por silicone, mas que são preenchidos com um soro fisiológico, ou salina. Mas para cirurgia estética, aqui no Brasil, praticamente não se usam esse tipo de implantes. Os primeiros implantes de mama foram fabricados nos anos 60 nos Estados Unidos, e hoje em dia a gente já está na quinta, passando para a sexta geração de implantes mamários. O que significa esse avanço de gerações? Hoje em dia nós temos implantes com gel mais coesivo, significa que mesmo em caso de ruptura, o gel da prótese tende a ficar junto e não se espalhar para outras áreas. Nós temos basicamente dois tipos de implante que nós usamos mais comumente, que são implantes redondos, como nesse caso aqui, ou implantes anatômicos que têm um formato mais parecido com o da mama. Em alguns casos nós utilizamos implantes anatômicos, mas na maioria dos casos nós utilizamos implantes ou próteses redondas. O perfil, que é o quanto o implante se projeta a partir do tórax, também chamado de projeção ou perfil, pode ser baixo, médio, alto ou super alto. À medida que a gente vai aumentando o perfil ou a projeção, evidentemente, por um mesmo tamanho de base, a gente vai tendo um maior volume mamário. Em que influi o perfil ou projeção da prótese? Claro, dá para entender que uma prótese com perfil mais alto vai projetar, empurrar a mama mais para longe do tórax, então vai tornar a mama mais marcada e com um volume aparente maior. Já pacientes que queiram só aumentar o volume de maneira mais discreta, nós podemos utilizar uma projeção não tão alta. Doutor, é verdade que se eu colocar uma prótese muito grande, pode ser que minha mama caia mais rápido? E a resposta é sim. Implantes, quanto maiores forem, maior o seu peso, a sua massa. Então isso, claro, vai ter um efeito de gravidade e tende um implante muito grande a esticar mais a pele e os tecidos ao redor. Então, a tendência é que um implante maior venha a ter uma queda mais precoce. E, doutor, uma cirurgia de mama dura para sempre? E a resposta é não. Claro, com a gravidade, com variações de peso, com gestação, amamentação, a tendência é que haja mudanças no formato da mama. Com isso, a tendência é que uma paciente que tenha colocado um implante mamário vá precisar, em algum momento da sua vida, ou realizar uma troca do implante, retirada do implante, ou realizar uma mastopexia, que é levantar a mama e fazer o ajuste de pele ao redor desse implante. Então, uma prótese de mama, é importante que os pacientes saibam que muito provavelmente vai necessitar outra cirurgia em algum momento da sua vida. E o que quer dizer uma prótese lisa ou uma prótese texturizada? A grande maioria das próteses que nós utilizamos são próteses texturizadas, ou seja, no seu processo de fabricação da sua camada externa, existe uma textura ou uma rugosidade, e isso ajuda a prótese a se firmar no tecido e reduz o risco de desenvolver uma contratura capsular, que é aquela cápsula em que a prótese e a mama podem ficar duras ou mudar de formato. Então, nós utilizamos próteses texturizadas para reduzir esse risco. Mais recentemente, temos utilizado também, em alguns casos, algumas próteses
que estão sendo consideradas de sexta geração, que tem uma textura lisa quando a gente palpa, mas na microscopia tem uma pequena textura. Então, esses implantes que são mais novos têm uma tendência aparente nos estudos a terem uma taxa de contratura capsular pequena também, e tem alguns cuidados que nós devemos ter durante a cirurgia na implantação desse tipo de implante. Doutor, eu vou ter sensibilidade na areola depois de uma prótese de mama? E a resposta é muito provavelmente sim. A taxa de redução ou perda de sensibilidade da areola depois de uma prótese de mama é de 5 a 10%. E isso varia de acordo com o tipo de incisão. Então, a incisão pelo sulco inframamário é a que leva a menor taxa de perda de sensibilidade, e a incisão pela areola é a que leva a maior taxa de perda de sensibilidade. Em geral, é comum que a paciente tenha uma certa perda de sensibilidade por até 3 ou 6 meses no pós-operatório, mas tende a voltar. Quanto tempo depois de ter filho ou amamentar que eu posso colocar uma prótese de mama? E a resposta, o ideal é a gente esperar 4 a 6 meses depois de ter terminado de amamentar os filhos para a gente realizar ou uma mastopexia, que é levantar a mama, ou colocar um implante de mama. E uma associação muito comum que a gente tem hoje em dia é colocar a prótese de mama e, junto com isso, utilizar a gordura retirada da própria paciente de uma lipoaspiração para aumentar alguma área específica da mama ou camuflar as bordas da mama. Doutora, o que é rippling ou ondulação? Rippling é quando nós temos um implante mamário em uma paciente cujos tecidos são muito finos, ou seja, tem pouca glândula mamária ou pouca pele, e acaba que o implante se torna visível e ondulado por baixo da pele. Isso é comum em pacientes muito magras ou que tenham perdido muito peso no pós-operatório. O que a gente pode fazer para tratar isso? A gente pode mudar o plano da prótese, por exemplo, colocando ela por baixo do músculo, que dá uma camada extra de proteção e de cobertura para que não apareça o rippling. Uma outra opção que a gente tem utilizado cada vez mais e que é de certa maneira menos invasiva é retirar um pouco de gordura de uma lipoaspiração da paciente e injetar essa gordura ao redor do implante. Claro, tomando cuidado para não perfurar o implante. A vantagem de colocar gordura também ao redor do implante é que reduz a taxa de contratura capsular. E uma pergunta que é muito comum: o que é melhor? Colocar acima do músculo ou colocar abaixo do músculo? Isso é uma pergunta que não tem uma resposta exata. Existem vantagens e desvantagens. Por exemplo, em uma paciente muito magra, se nós colocamos esse implante por cima do músculo, a tendência é que possa ficar muito marcada, possa haver ondulação. Então, em pacientes com muito pouca cobertura tecidual, a gente tem a preferência por colocar a prótese, pelo menos parcialmente, embaixo do músculo. Nós temos duas técnicas principais de colocação do implante abaixo do músculo. Uma delas, que é a técnica dual plane, em que a gente libera o músculo inferiormente no sulco mamário e colocamos o implante. E a outra técnica que nós temos utilizado bastante, que é a técnica de muscle splitting, ou divisão do músculo, em que a gente não corta o músculo e a gente apenas divide ele colocando o implante abaixo do músculo na porção superior, dando esse tipo de cobertura com o músculo, enquanto que a porção inferior fica mais livre e acima do músculo. Então dá um bonito desenho do polo inferior e a gente tem uma cobertura nessa região mais central e superior, que é onde costuma aparecer o rippling. Em pacientes que fazem muito exercício físico com os braços, façam muita musculação, professores de academia, personal trainers, bodybuilders, a gente tende a ter uma preferência por colocar o implante sobre o músculo, ou parcialmente submuscular, ou subfacial, que é uma pequena camada que tem acima do músculo e abaixo da glândula mamária, que consegue dar
uma sustentação à prótese. Doutor, o que é prótese pela axila? Uma amiga minha botou, uma modelo colocou. Bom, na prótese pela axila a gente faz uma incisão na axila, como o nome sugere, numa dobra de pele, então a cicatriz tende a ficar bastante escondida, apesar das pessoas acharem que vai aparecer muito, ela tende a ficar com um bom aspecto, e nós conseguimos colocar um implante sem ter uma cicatriz na mama. Essa é a grande vantagem. Então, a gente consegue definir bem o sulco inframamário, se a gente precisa mexer no sulco, se há um pouco de diferença de altura, mas claro, a prótese pela axila depende de alguns fatores anatômicos da própria paciente também, para que a gente possa realizá-la com segurança e com bom resultado. E como é que a gente sabe que tamanho utilizar? Como é que a gente sabe se os implantes vão ficar parecidos, se a mama vai ficar parecida? Bom, no pré-operatório existe toda uma discussão com o cirurgião, na consulta, sobre tamanhos que sejam adequados, porque muitas vezes a paciente pode vir com uma expectativa irreal, baseada em internet, em alguma amiga. Então, existem fatores anatômicos que são fundamentais na escolha do tamanho e do tipo de implante e se nós vamos colocar abaixo ou acima do músculo. Durante a cirurgia, nós utilizamos moldes que são basicamente implantes que não vão ser implantados, em que a gente pode testar diferentes volumes para ver se estão adequados. Em alguns casos, nós temos que utilizar implantes de volumes diferentes, porque existe já no pré-operatório uma assimetria, então a gente pode melhorar isso usando implantes diferentes em alguns casos, ou suplementando ou complementando essa diferença de volume com gordura tirada da própria paciente. Bom, foi um prazer poder discutir um pouco sobre implante mamário e pode colocar suas dúvidas abaixo para a gente responder. Obrigado.